Hoje, trouxe um resumo das descobertas mais recentes sobre pré-diabetes e suas implicações para a saúde. Uma revisão abrangente revelou que o pré-diabetes está ligado a um aumento no risco de complicações cardiovasculares, doenças crônicas e até demência. Descubra mais sobre essas importantes descobertas e o que elas significam para a sua saúde. Fique ligado! O pré-diabetes nada mais é que uma condição na qual os níveis de glicose no sangue estão elevados, mas ainda não atingiram o limiar para serem diagnosticados como diabetes tipo 2. Mas voltemos um pouco no tempo. Lá em 1979, o National Diabetes Data Group definiu a tolerância à glicose prejudicada como um nível de glicose entre 140 e 199 mg por decilitro, indicando maior risco de desenvolver diabetes. Naquela época, aproximadamente 1% a 5% das pessoas com tolerância à glicose prejudicada desenvolviam diabetes anualmente. Foi em 1997 que a American Diabetes Association, também conhecida como ADA, e a Organização Mundial da Saúde introduziram o conceito de glicemia de jejum alterada, inicialmente definida como um nível de glicose plasmática em jejum de 110 a 125 mg por decilitro. Posteriormente, a ADA ajustou o critério para 100 a 125 mg por decilitro. E já, em 2009, um comitê de especialistas internacionais recomendou adicionar outro teste diagnóstico, utilizar um nível de hemoglobina glicada de 6,5% ou mais para diagnosticar diabetes, enquanto indivíduos com níveis de glicada de 6 a menos de 6,5% foram classificados como alto risco de progressão para diabetes. Vemos então que na história, o termo pré-diabetes foi criado e modificado para identificar pessoas com risco aumentado de diabetes a curto prazo. Todavia, o pré-diabetes foi definido inicialmente sem o rigor científico usado para conduzir os ensaios clínicos de prevenção do diabetes, e hoje em dia, apesar da definição da ADA, existem 5 definições diferentes de pré-diabetes propostas por organizações internacionais. O critério de glicemia de jejum recomendado pela ADA é de 100 a 125 mg por decilitro, enquanto o recomendado pela OMS é de 110 a 125 mg por decilitro. Da mesma forma, o critério de HbA1c recomendado pela ADA é de 5,7% a 6,4%, enquanto o recomendado pelo Comitê de Especialistas Internacionais é de 6,0% a 6,4%. As diferenças entre esses critérios são significativas, mas no que elas implicam? Basicamente, esses problemas e divergências na classificação do pré-diabetes resultam em grandes diferenças na prevalência de pré-diabetes, em avaliar o risco de progressão para diabetes e, consequentemente, na eficácia e custo-efetividade das intervenções para a prevenção do diabetes. A prevalência de pré-diabetes nos Estados Unidos, por exemplo, varia quando são usados os critérios diagnósticos de glicemia, de jejum, glicada e teste tolerância oral à glicose, diagnosticando respectivamente 28,3%, 21,7% e 13,3% da população estadunidense. E a concordância entre os critérios diagnósticos é também fraca. Uma análise dos dados da Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição de 2015 e 2016 demonstrou que 51,3% da população dos Estados Unidos atendiam aos critérios para pelo menos uma das definições recomendadas de pré-diabetes pela ADA, mas apenas 2,5% da população dos Estados Unidos atendiam aos critérios para todos os 3 critérios. Além disso, quando avaliamos o risco de progressão para diabetes tipo 2, percebemos que ele também variou substancialmente de acordo com o critério que definiu o pré-diabetes. Em um acompanhamento de 5 anos, 18% das pessoas com glicose de jejum de 100 a 125 evoluíram para diabetes, 26% daquelas com IFG de 110 a 125, 39% daquelas intolerantes pelo teste oral, 25% daquelas com HbA1c de 5,7% a 6,4% e 38% daquelas com HbA1c de 6,0% a 6,4% progrediram para diabetes tipo 2. Uma boa diferença para avaliar o risco de progressão, né? Mas apesar dessas divergências na classificação, a pré-diabetes ainda se mostra um risco real. Quando olhamos para dados epidemiológicos, vemos que em uma meta-análise de estudos de coorte comunitários de 2007, através de glicemia de jejum e teste de tolerância oral, foi relatada uma incidência anual absoluta de progressão para o diabetes de 5 a 10% desses indivíduos, com um risco relativo para diabetes versus normoglicemia de 6,35, ou seja, 6 vezes mais risco.
Em outra meta-análise de 2010, o estado de pré-diabetes pelo critério de glicada, entre 6 e 6,5%, foi associado a um risco relativo para diabetes de aproximadamente 20 vezes em comparação com um glicada menor que 5%, com uma incidência cumulativa de diabetes em 5 anos, variando de 25% a 50%. Quando olhamos para a mortalidade, nessa revisão umbrella em que foram incluídas revisões sistemáticas com meta-análises sobre riscos relativos associados ao pré-diabetes, vemos que foram identificadas 95 meta-análises em 16 publicações, e que, na população em geral, o pré-diabetes foi associado a um aumento de 6 a 101% no risco de mortalidade por todas as causas e incidência de resultados cardiovasculares, doença coronariana, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e doença renal crônica, bem como câncer total, câncer de fígado total, carcinoma hepatocelular, câncer de mama e demência. Agora que vimos que se trata de um risco real, será que é possível reverter o pré-diabetes? Com certeza. Ao que parece, manter um peso saudável através de modificações do estilo de vida parece ser uma das maneiras mais eficientes para reverter o pré-diabetes e também para prevenir o diabetes tipo 2. Além de reduzir o risco de diabetes, manter um peso saudável também pode melhorar a saúde e o bem-estar geral. Pode ajudar a baixar a pressão arterial, reduzir o risco de doenças cardíacas e derrames e melhorar a mobilidade e os níveis de energia. Se você está preocupado com seu peso e o risco de pré-diabetes, aqui estão algumas dicas baseadas em evidência para manter um peso saudável. Mas antes, vamos revisar o que discutimos até aqui e, por favor, se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Isso ajuda muito para o YouTube levar meus vídeos até vocês. Mas seguindo então, no vídeo discutimos que o pré-diabetes é uma condição na qual os níveis de açúcar no sangue estão elevados, mas não o suficiente para serem considerados diabetes. Vimos que ao longo dos anos, várias definições de pré-diabetes foram propostas e são usadas internacionalmente, incluindo aquelas baseadas em glicose em jejum, no teste de tolerância à glicose e na hemoglobina glicada. Todavia, também ressaltamos que, apesar das divergências nos critérios, pessoas com pré-diabetes têm maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 e outras complicações de saúde, como doenças cardíacas e renais. Agora que demos uma breve revisada, podemos continuar com as dicas baseadas em evidência para a reversão do pré-diabetes. A primeira dica é: tenha uma alimentação equilibrada. Concentre-se em incorporar muitas frutas, legumes, grãos integrais e proteínas magras em sua dieta, e limite alimentos processados e bebidas açucaradas. Um ensaio clínico randomizado, RCT, de 2021, publicado no JAMA Internal Medicine, descobriu que uma intervenção de perda de peso que incluiu uma dieta de baixa caloria e atividade física reduziu significativamente a incidência de diabetes em pessoas com pré-diabetes com alto risco de doença cardiovascular. Pratique exercícios regularmente. Busque pelo menos 30 minutos de exercícios de intensidade moderada na maioria dos dias da semana. Isso pode incluir atividades como caminhada rápida, ciclismo ou natação. Monitore seu peso. Acompanhe regularmente seu peso e índice de massa corporal, IMC, e faça ajustes em sua dieta e rotina de exercícios conforme necessário. Durma o suficiente, procure de 7 a 8 horas por noite de sono, pois a falta de sono tem sido associada ao ganho de peso e à resistência à insulina. Uma meta-análise descobriu que intervenções de estilo de vida, incluindo perda de peso, reduziram significativamente a incidência de diabetes tipo 2 em pessoas com pré-diabetes. Ao incorporar hábitos saudáveis em sua rotina diária, como ter uma alimentação equilibrada, praticar exercícios regulares e monitorar seu peso, você pode reduzir o risco de diabetes e melhorar sua saúde e bem-estar geral. Obrigado por assistir ao nosso vídeo sobre a ligação entre saúde e pré-diabetes. Esperamos que estas informações o ajudem a fazer escolhas mais saudáveis e a manter um peso saudável. Se curtiu o vídeo, não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações do nosso canal. Isso ajuda muito. Eu sou Adriano Louro, para Esporte com Saúde. Até a próxima!